Olá, gente. Boa noite, boa noite. Olá, olá. Boa noite, Danila. Boa noite, Alaide. Olá, Andréia. Calma que eu já te chamo aí. Olá, olá, gente. Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Sebrae. Hoje à noite, uma convidada super especial para falar aqui para todos vocês. Andréia, vi que você já pediu para entrar, eu já te chamo, só tô esperando o pessoal. Olá, Michael, olá, Mariana. Eu só tô esperando o pessoal entrar. Só uns 2 minutinhos pra gente poder começar. Olá, Paulo, tudo bem? Oi, Lu. Olá, Suzana Santana, tudo bem? Ronaldo Construções e Reforma, olá, tudo bem? Ana Carol, engenheiro Rafael Matoshima, tudo bem? Alves Cláudio, Gedarabás, Suzana, olá, gente. Gustavo, Tiago, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Que bacana que vocês estão com a gente aqui na nossa live da Sebrae. Oi. Tudo bem, gente? Olá, bem-vindos, boa noite. Hoje mais uma live da nossa Sebrae. Hoje a gente tem um tema muito bacana, que é o trabalho ressignificado e o lifelong learning. A gente vai falar sobre isso. Eu vou dar mais um minutinho só e eu já chamo a nossa convidada da noite para a gente começar a bater um papo aqui, bem bacana. Vocês vão adorar. E vai ser muito bacana. Mandem as suas perguntas, não esqueçam, por favor. Compartilhem aí com seus amigos, para eles entrarem com a gente aqui nessa live, que vai ser bem bacana. Vamos lá, gente. Só tô dando mais um tempinho. Luzes a postos, tudo a postos aqui. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu chamar a nossa convidada. Gente, eu vou chamar aqui. Calminha, Andréia. Então, gente, oficialmente, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live da Sebrae. Eu sou a Mônica Caparrós e eu vou estar aqui com vocês com a nossa convidada da noite especial, Andréia Bisque. Andréia Bisque, para ela entrar aqui na nossa live junto com a gente. Enquanto vocês estão entrando, chamando aí os seus amigos. Olá, boa noite, dona Andréia. Você travou aí, Andréia. Errado. Pronto, aqui toda linda, maravilhosa. Botei até um batom vermelho pra você, hein? Hoje eu coloquei um mais marronzinho, mas você tá poderosa hoje, hein? Eu vou confirmar, amor, eu vou só confirmar se eu tô aqui na minha rede 5G. Você vai me perder do... Sem problemas, pode confirmar. Enquanto a Andréia... Sim, você está. Então, a Andréia já está confirmada. Andréia, deixa eu te dar uma dica, porque assim, os nossos comentários, eles ficam subindo. Então, isso, mais um pouquinho pro lado. E aí, assim? Isso, tá. Perfeita, porque os comentários vão subindo e aí o pessoal pode te ver melhor. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, e você? Tudo jóia, bem-vinda em nome da Sebrae. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Que bacana poder contar com a tua presença. Uma super honra, na verdade. E eu queria começar te pedindo uma gentileza, Andréia, para quem eu tenho certeza que muita gente que está aqui já te conhece, mas vamos fazer de conta que as pessoas não te conhecem, ok? Então eu queria que você... É o Spark, né? É o Spark que tá aqui chorando, pedindo carinho. Você senta, Spark, senta. Coisas de live. Acontece, é isso mesmo. Deixa ele reclamar aí. E queria então, André, que você se apresentasse para o pessoal. Por favor, conta um pouquinho da tua vida, quem é você, da tua trajetória. Vamos lá. Vou contar, amor. Então, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Acho que alguns de vocês a gente já conversou na semana passada, né?
Tenho uma relação aí de longa data com a Mônica, então estou muito feliz de poder dividir um pouco, compartilhar conhecimento. Eu me defino assim como uma future thinker, que é uma pensadora do futuro. E esses dias uma pessoa falou que eu sou uma boa sense maker. Eu adotei essa palavra porque eu acho que define muito o que eu faço, que é entender pontos que às vezes parecem desconectados e dar um sentido para eles e criar uma narrativa. Então eu trabalho há muitos anos com inovação, com tendências. Eu tenho uma empresa, uma consultoria que chama Spark, por isso que quem estava aqui era o meu CEO, que é o meu cachorro Spark. Se vocês quiserem conhecer mais, é a Spark_Brasil. E o que a gente faz é rastrear o que está acontecendo no mundo de novidade, de inovação, nos mais diversos mercados e traduzir isso para comportamento de consumo, novos produtos que estão sendo lançados, formas diferentes das pessoas se engajarem. E a gente faz isso através de uma plataforma inglesa, que é uma plataforma que eu represento no Brasil, que chama Stylus, e que tem aí 150 pessoas que rastreiam todas essas informações. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é fazer uma digestão dessa informação e apoiar os nossos clientes a enxergarem what's next, o que vem pela frente para pensar inovação, pensar novos produtos, novas formas de se comunicar. Mais ou menos isso. Nossa Senhora, mais ou menos? Quanta coisa gostosa que você faz, né? Bom, então vamos começar oficialmente. Eu vou te fazendo algumas perguntas. E, pessoal, mandem as suas perguntas para a gente usar e abusar aqui da presença da nossa querida Andrea Bisker. E Dea, não podia deixar de falar nesse momento atual, né? Essa realidade que a gente está enfrentando com esses novos modelos, né, que a gente está enfrentando de home office, né? Alguns já estão voltando, mas voltam meio período, enfim. Então, o home office vem sendo uma realidade que a gente vem enfrentando nesse momento de pandemia, né? E se fala muito sobre isso, né? E aí a minha pergunta para você é a seguinte, né? O que mudou no trabalho? O que a gente pode dizer sobre essa ressignificação do trabalho? Como é que você enxerga isso, né? Bom, é assim, não é uma coisa que a gente estava... ela acelerou, né, com a pandemia, mas talvez esse seja um tema, ressignificação do trabalho, talvez seja um dos mais desafiadores que a gente vai enfrentar, eu diria assim, nos próximos 10 anos, né? Por quê? O tempo, ele é exponencial. Você já me viu falando algumas palestras sobre as certezas que envelhecem, né? Então, assim, tudo está sendo questionado, a velocidade de mudança ela é enorme, ela é chave para o sucesso dentro das organizações. Então, a cultura da empresa nunca foi tão importante, ela vai ser cada dia mais fundamental. E nos estudos da Stylus, que é essa plataforma inglesa de inteligência de mercado, a gente fez um report em 2017, quando a gente falava da ressignificação do trabalho. E ele já previa que nos próximos 20 anos a gente passaria por transformações profundas na forma como a gente vive, na forma como a gente exerce as nossas profissões. Então, muitas mudanças que indicavam que a palavra trabalho, como a gente conhece hoje, ela ia perder completamente o significado. Então, essas mudanças já estavam provocando uma mudança profunda em praticamente todas as indústrias. E hoje, como é que está o nosso mundo? Ele está hiper fragmentado, super flexível. Então, isso a gente pensa, o home office, eu nem chamaria de home office, tá? Eu chamaria de remote office, ou Anywhere Office. Eu prefiro esse. Anywhere Office. Gostei. Assim, eu tô assinando aqui do pessoal, tá? Por isso que eu tô vindo pra frente. Tá. Não, e esse é um dos... Acho que essa foi uma das mudanças mais expressivas, né? Que realmente, se tinha empresa que ainda questionava, tinha receio de deixar as pessoas trabalhando distantes, elas foram obrigadas a trabalhar, né? As pesquisas já mostravam que mais de 50% da população seria móvel, trabalharia de espaços móveis. Então, ela só veio, na verdade,
a consolidar uma mudança que já vinha acontecendo no nosso mercado. E ela veio para ficar, né? Se você pega alguns exemplos de empresa, um dos nossos clientes é o Google. O Google aqui do Brasil, ele já estabeleceu que ele só volta, as pessoas só precisam voltar em julho de 2021. Uau. Né? XP, ela já também coordenou, XP, Nubank, são empresas que já são nativas digitais, né? Mas elas já comunicaram para o time que só vão voltar em janeiro de 2021. E a XP, por exemplo, ela está desmontando, a previsão dela é desmontar o centro dela na Faria Lima, e ela está buscando um espaço no interior de São Paulo, porque ela entende que as pessoas vão precisar se encontrar quando elas precisam ter essa troca, a cultura da empresa, para momentos de troca de experiência e de conhecimento, porque as pessoas podem realmente trabalhar de qualquer lugar. Então, acho que assim, a pandemia só, digamos assim, acelerou uma mudança que já estava sendo construída, né? Que já estava sendo vivenciada, porque as pessoas já estavam com uma vontade de poder trabalhar de qualquer lugar, né? Então, acho que isso só acelerou. Isso é bacana, né? Porque isso desmistifica para muitas empresas, né? Isso acaba desmistificando um pouco aquele pensamento de que as coisas só funcionam se você tiver cara a cara, face to face, né? Presente. Isso vem sendo muito disruptivo e muito bacana. Então, eu posso afirmar para você que o modelo de trabalho como a gente reconhece hoje vai acabar. E se sim, né? E eu sei que a sua resposta vai ser sim, porque de tudo que você falou até agora, o que essa ressignificação tem a ver? Qual é o paralelo que a gente pode fazer disso com a transformação digital? A gente vai deixar para falar um pouco depois dos robôs, tá? Que esse é o maior medo, assim, acho que de quem ouve a gente, né? Se a gente vai ser substituído ou não. Mas assim, o que a gente vai ter? Cada vez mais jornadas de trabalho imprevisíveis. Então, 24 horas por dia, você tem trabalhos, não importa mais, o que importa é entregar. A gente vai ter rendas oscilantes, né? Porque cada vez mais a gente vai ter um trabalho que vai ser gerado dentro da gig economy. Eu vou explicar. O que é a gig economy? É o trabalhador sem vínculos com o empregador. Então, são empregos temporários, é o freelancer, é realmente a substituição do emprego convencional, aquele emprego que você tem, trabalho com horário fixo, no escritório da empresa, ele está sendo substituído por essas relações mais fluidas. E até onde fronteiras entre trabalho e vida pessoal estão começando a se embaçar. É realmente o fim da tua rotina de trabalho. Então, tem pessoas que chamam isso de uberização do trabalho. Você se conecta... É muito louco, né? Você se conecta numa plataforma, você vem com o teu APIzinho, se conecta numa plataforma, ela vai gerar a tua demanda de trabalho. Então, tem algumas teorias do futuro do trabalho que elas dizem que sim, que daqui a 10 anos a gente vai ser todos da gig economy, a gente não vai ter relação trabalhista, a gente vai ser especialista em diversas atividades e as empresas que existirem vão ser formadas por trabalhadores dessa gig economy, né? Então, é algo que, assim, nos Estados Unidos e no Reino Unido, hoje já 50% da força de trabalho já são freelancers. Eu brinco que são os empreendedores com cereja, tá? São aquelas pessoas que trabalham por projeto e essa vai ser uma constante cada vez mais. Eu brinco, Mo, que no futuro seremos todos PJFs, pessoas físicas, jurídicas. E o que isso tem a ver com a transformação digital? A gente começa a ver um monte de aplicativos, vou te dar um exemplo. Tem alguns aplicativos novos que ajudam a gente a gerenciar a nossa renda oscilante. Porque a partir do momento que eu sou um freelancer, eu trabalho nessa gig economy, às vezes eu tenho um projeto que me dá 10, às vezes eu tenho um projeto que me dá 1. Às vezes eu não tenho projeto nenhum. Então começa-se a criar aplicativos que ajudam essas pessoas a terem um controle da sua renda, ou empresa, sabe como a Contabilizei que tem aqui no Brasil, que ajuda pequenos empreendedores a gerenciar os seus ganhos, gerenciar aqueles assuntos chatos de, enfim, contabilidade, contador. Então, o futuro a gente vai ter vários trabalhos, então as pessoas vão ter mais que 1, que 2 empregos. Isso já é uma realidade em muitos lugares do mundo, né? Então, assim, vai mudar mesmo completamente.
Imagine, então, Não, é louco. Né? A gente para pensar nisso e é louco. E aí eu fico pensando, né, como é que vai ser para essa nova geração, né? Então, assim, para os nossos filhos, né? Porque, assim, eu como uma boa marqueteira, como uma pessoa da área de marketing e vendas, a gente tem que pensar no futuro, né? Então, assim, essas pessoas que vão consumir os nossos produtos e serviços, né? Como é que essas pessoas vão ser no futuro, né? Eu tô falando daqui 20, daqui 30 anos, né? Eu ainda vou estar assim, ó, desse jeito que eu tô agora, daqui 30 anos. Mas brincadeira à parte, né? Bom, então tem muita gente que acredita, e aí você está falando bastante dessa questão do trabalho remoto, né, da digitalização, mas tem gente que acredita que a automação está completamente fora, longe da nossa realidade, como a gente também acreditava que o Covid estava lá na China e não iria se deslocar aqui para o Brasil jamais, né? Então, o que você diria para essas pessoas? E nós? A gente está competindo com máquina? Sim e não, né? Tem alguns estudos que mostram que muitos dos trabalhos que vão ser criados ainda não foram criados, né? Então você vai ter uma demanda por pessoas que têm que ter uma formação, até a gente nem sabe todos os empregos que vão ser necessários, mas uma coisa é clara, amor, tudo que dá para ser feito, substituído por computador, será. Então, as tarefas repetitivas, tudo aquilo que uma máquina pode fazer no seu lugar, ela vai fazer e vai fazer melhor. Então, para nós, o que resta, ou o que é a nossa grande vantagem, são todas as habilidades que não podem ser hoje realizadas por máquinas, que tem a ver com as habilidades, tem a ver com o ser humano, né? Então, assim, você tem que sim estar preparado. Assim como a gente... Sabe o sensorista? Pensa, quantos anos atrás a gente tinha sensorista e não tem mais. Eu vou falar de um que é básico, né? Que nem entrou na nossa revolução digital, né? Então, se aquilo foi substituído, muitos outros, né? O trabalho onde um bibliotecário, enfim, muita coisa vai ser substituída. Mas o que a gente precisa é pensar como é que a gente se mantém sempre muito atualizado para que a gente possa se manter interessante para o mercado de trabalho. Então, a partir do momento que muitos dos empregos que vão ser, os empregos do futuro ainda nem foram criados, como é que eu posso entender aquilo que eu preciso estudar, aquilo que eu preciso aprender? Tem uma palavra-chave, a gente vai lembrar da escola agora. Sabe Darwin, quando ele contava, o professor explicava para a gente, eu lembro da girafa, né? Ela era o mais emblemático. Como é que ela tinha aquele pescoço? É porque ela pegava as folhas na árvore. Então, na verdade, assim, sobrevivia o que mais se adaptava. E a evolução da espécie, ela veio através da adaptação. Nunca isso foi tão imprescindível e verdadeiro. Então, empresas que se adaptam, pessoas que se adaptam a essas novas certezas, a essas novas realidades, são aquelas que vão sobreviver, amor. Então, assim, é para ter receio? Sim, mas é para você, não pode se acomodar hoje, né? Você tem que estar constantemente buscando aí novas oportunidades, novos conhecimentos, né? Então, deixa eu pegar uma carona nisso que você acabou de falar, né? Porque a gente está falando que vai sobreviver quem melhor se adaptar. E eu deixo só ler aqui, olha, o Alaide da Arte em Espelhos acabou de falar assim, olha, ainda bem que robôs não instalam espelhos. E aí a minha reflexão, a minha pergunta para você é, Alaide, será? Ou até quando? Né? Então, acho que é uma provocação, estou te provocando mesmo, mas é para a gente refletir, né? Porque o nosso objetivo aqui é exatamente esse, né? E aí, aproveitando esse gancho e falando um pouquinho mais, claro, vou puxar um pouco mais para o meu mercado, tá? Então, todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, elas têm corpo e alma no mercado de vidro, mercado vidreiro, né? E, obviamente, nós somos uma cadeia, né? Porque nós somos uma indústria que vende para outra indústria que processa o vidro
que vende para lojas, né, que são caixeiros, pontos de vendas, enfim, que atendem arquitetos, atendem clientes finais, né? Mas nós somos especializados em vidro, né? O nosso propósito é realizar os sonhos das pessoas e trazer conforto para o seu dia a dia, né? E aí, mais uma vez, a gente vai tendo que entender de arquitetura, de conforto térmico, de sustentabilidade, para poder se adequar e falar um pouco da língua do nosso cliente e, obviamente, compreender de que forma que a gente atende ele melhor. Que é esse o segredo, né? Saber fazer boas perguntas e entender qual é o melhor vidro que vai atender a melhor solução. E aí a minha pergunta para você é, isso tem a ver com o lifelong learning? Porque você estava falando de quem melhor se adapta, sim, né? Então, fazendo esse paralelo, como é que a gente pode ajudar quem está ouvindo das pessoas aqui? Eu vou responder pro Alaide, tá? Tá bom. A Alaide está fazendo sucesso. A Alaide é assim, talvez vai sim ter um robô que vai instalar o vidro, o espelho. Mas o que ele não vai fazer, o que ele não vai conseguir é observar onde que está, qual é o entorno dele, entender a pessoa para quem ele está instalando, entender, conseguir bater um papo, e um papo que vai criar um rapport, que vai criar uma relação mais profunda com essa pessoa. Então, é uma brincadeira também, é uma provocação, tá? Mas assim, lifelong learning, o que é isso? É o aprendizado para a vida inteira. Tem uma noção linear que a gente tinha da vida, que era assim, tô lá, a Mônica, eu estudo. A Mônica não é o caso porque ela é acadêmica, né? Ela ama estudar, eu também amo estudar. Mas assim, como era antes? Você estuda, né? Você casa, que também isso também está sendo questionado, né? Na nossa sociedade pós-moderna. E você encontra um trabalho, você se aposenta e acabou. Aqui não, aqui você trabalha, aí você muda o trabalho, você cresce horizontal, você cresce vertical, você estuda de novo, você faz um curso rápido, você se aprimora, você é um eterno aprendiz. Então, o lifelong learning tem a ver com esse conceito de você constantemente estar em aprendizado, e essa é uma demanda hoje. E além do que é uma demanda, você está falando aqui com eu e você, amor, a gente é apaixonada por isso, eu acho que é isso que mantém a gente jovem, e de cabeça, de espírito, né? Então, assim, a tua habilidade, Alaide, Mônica, quem quer que esteja ouvindo a gente, a maior habilidade que você pode desenvolver hoje é aprender de forma rápida. Tá aberto para aprender o novo, desaprender para aprender coisas novas. Isso vai ser um diferenciador chave para você não ser substituído, para você não cair no esquecimento, né? Então, as organizações precisam sim se dedicar a esse lifelong learning, e aí essa história mesmo desse aprendizado contínuo e que vem de fontes diversas, né? Então, voltando, só para resumir assim, essa noção de trajetória linear, deu para entender, não faz nenhum sentido mais. Os trabalhadores do futuro, eles vão passar por muitas etapas de forma cíclica de aprendizado a vida toda. Tem uma pesquisa que a Stalos trouxe, que as nossas crianças, que têm hoje 10, 15 anos, elas vão ter mais de 40 trilhas de carreiras diferentes. Elas vão estudar 10 assuntos diferentes, sem contar que a gente vai viver mais de 100 anos. Então você vai... Eu vou. Eu acho que talvez eu vou, porque eu parei de fumar já faz um tempinho, ó. Então, ó, pronto. Mas eu acho que assim, pensa, talvez medicina, né? Na medicina te exige 8 anos, 10 anos de estudo, mas mesmo na medicina, quando você pensa uma carreira que, né? Mas de uma forma geral, você, acho que a gente vai falar mais para frente de educação. A gente vai ter aprendizados rápidos que vão tornar a gente potente para executar, e aí a gente vai ter outros interesses e vão surgir novos business, vão surgir novos negócios. Então, para você que está no teu... Tem outra coisa que eu queria agregar aqui. O teu cliente sabe, ele dá um Google, ele sabe de tudo. Então você que é um fornecedor, que você presta serviço, você tem que estar informado.
você tem que ter assunto para conversar com as pessoas que estão dentro do teu ecossistema, né? E isso faz parte desse processo de aprendizagem contínua, né? No caso de vocês, é óbvio que vocês têm que dar uma olhada no que está rolando na Casa Vogue, né? É óbvio que vocês têm que estar acompanhando uma Casa Cor, uma Casa Cláudia que hoje voltou online. Então, assim, vocês têm que estar a par desses universos, porque é o universo que trafega o teu cliente, mas além disso, vários outros, né? Então, assim, aprender, e é diferente, sabe quando tem gente que a escola matou, né, amor? Tem escola, a escola muitas vezes mata a vontade da gente aprender. E isso, agora, é assim, resgate, encontre, porque aprender coisas novas é muito delicioso, faz a gente se sentir vivo quando a gente aprende coisas novas, sabe? Então é algo que eu super recomendo. A Aline Diniz aqui, ela comentou assim: eu sempre disse isso, estamos todos aprendendo, mas agora aprendi um termo chique, lifelong learning. Legal, Aline, obrigada. É chique mesmo, é bem bacana. A gente está em constante mudança, realmente. E um desafio para o gestor, né, dos dias atuais é exatamente como lidar com a geração que está, com a mesma geração, com a nossa mesma geração que está trabalhando, e como lidar com essa geração que está vindo agora, que você acabou de falar, que vai ter 40 trabalhos pela frente, né? Então, como é que você cria esse balanço, né? Por exemplo, entre uma equipe que tem, você lá faz a gestão de 30 pessoas e você tem desde o sênior até o teenager, né? Que está entrando, né? Que é o jovem aprendiz, para deixar qualquer gestor maluco, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios das empresas, sem dúvida, essa intergeracionalidade, né? Onde a nossa geração é a X, eu e você, os 40 e tantos, 50. E mesmo a gente, você tem os boomers que ainda estão ali, você tem os millennials que estão querendo crescer, a geração Z que está entrando, então trabalhar a cultura da empresa é super importante e entender as demandas, os desejos de cada um. Eu vou entrar aqui um pouquinho com você, eu acho que tem os conceitos, a gente fala muito de hard skill e soft skills, né? E assim, isso está dentro dos soft skills de um gestor. O que é? Eu vou falar um pouquinho disso, tá, amor? O que é hard skill? Isso, conceitua pra gente, então. Conta pra gente o que é hard skill e soft skill. Vamos lá. O hard skill, sabe aquela habilidade técnica que você pode aprender e que é fácil de mensurar? Fluência num idioma, domínio de uma ferramenta. Eu estava vendo uma apresentação da CEO, acho que era a Rappi ou iFood, uma das duas, né? Que comentou que todo mundo que entra lá, quem quer que seja a pessoa, passa 6 semanas aprendendo programação. E que ela jamais olha o currículo de uma pessoa se a pessoa sabe ou não programação. Porque isso é fácil de aprender. É esse tipo de coisa. Então, eu preciso aprender sobre blockchain, raciocínio analítico, inteligência artificial. Isso é o hard skill. Já o soft skill são aquelas habilidades que têm a ver com a interação com os outros, são habilidades comportamentais, são competências subjetivas de um profissional, como a capacidade da gente se comunicar, a interação social, criatividade, empatia. A gente chama de habilidades socioemocionais, né? E muitas delas se adquire com tempo, maturidade, experiência. E é isso que vai diferenciar um bom profissional de um profissional mediano, né? Elas são muito mais difíceis de quantificar, de reconhecer. Então, antes, a gente tinha um mundo que o que era valorizado eram as competências técnicas, né? E não as relacionais. Hoje, elas são muito mais necessárias. Aí pensa para um gestor, ele precisa criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, ter inteligência emocional, ter empatia, né? E a gente está entrando numa era onde essas habilidades importam muito mais do que a formação acadêmica, muito mais. Então, os novos gestores, eles têm que saber lidar mesmo
com todas essas dificuldades que aparecem nessas diferentes formas de enxergar um problema que tem a ver com o histórico, né? Da onde você viveu, da geração, a gente nem fala tanto mais de geração, né? Mas, e aí eu vou ampliar o nosso leque, não estou puxando sardinha para as mulheres, porque os homens estão dentro e podem sim evoluir cada vez mais para adquirir esses soft skills. Mas a verdade é que a mulher tem esses soft skills por natureza. Tem a ver com intuição, tem a ver com o maternal, com o cuidar do outro, com empatia. Então, são skills mais femininos. Não significa que o homem não possa ter, tá? Mas eles são mais femininos. Perfeito. Então, quando a gente olha, vamos pensar nas lideranças, amor. A primeira-ministra da Nova Zelândia, da Alemanha, são as mulheres, Coreia do Sul, as líderes que estão melhor lidando com a Covid são mulheres, né? Então, por quê? Porque elas têm essas habilidades, soft skills, e também a vulnerabilidade, a coragem de se mostrar que você não é perfeito. Então, assim, nesse mundo, como é que a gente pode ter uma gestão mais suave, aprendendo, valorizando, reforçando soft skills dos líderes e de toda a equipe, né? Eu acho que as empresas estão investindo muito nisso hoje. E quem não estiver, né, Dé, literalmente está sujeito ao fracasso, né? Porque essa é uma realidade. Sim. É interessante que a gente fala de soft skills e a gente está falando da humanização, né? É como se a gente estivesse humanizando cada vez mais o próprio ser humano. O papo é meio doido, mas é isso, né? A gente está literalmente humanizando. Olha, a gente tem uma pergunta bem bacana aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. A Isadora Vilar, obrigada pela pergunta. Ela mandou uma pergunta seguinte, olha: como empresas que ainda não têm esse hábito podem começar a aprender e a acompanhar a evolução do comportamento de seu consumidor? Bom, primeiro pode me contratar. Brincadeiras à parte. Eu acho que assim, essas empresas não vão sobreviver. Então, as empresas estão correndo atrás disso hoje. Olha, semana passada a própria Sebrae fez um dia inteiro de workshop criativo para justamente começar a trabalhar o nosso tema foi soft skills, nosso tema foi vulnerabilidade, né? Então, uma das coisas trazer, abrir espaço para trazer especialistas para conversar, pensar num projeto onde você consegue fazer o teu funcionário ser mais protagonista, porque não é só a responsabilidade da empresa, tá? A responsabilidade também das pessoas promoverem essa mudança. Tem processos de mentoria, onde dentro da empresa você tem uma dinâmica, onde você tem uma troca muito maior, mas eu acho que acima de tudo entender a cultura da empresa, se abrir para o novo e entender que essa troca, esse conhecimento vai ser fundamental para ela poder ter esse desenvolvimento. Mas na minha eu acho que tem uma resposta mais certeira ainda. 2008, quem eram os grandes caras, os reis do pedaço? CFOs, os Chief Financial Officers, né? A galera que cuidava de finanças. Quem é hoje a pessoa, a divisão mais importante? A galera de RH. Então, hoje, se tem alguém que faz diferença na empresa, além de inovação, óbvio, mas a galera os business partners, é o pessoal de RH. Então, eles são a bola da vez mesmo hoje por isso. Então, assim, ter uma pessoa de RH espetacular dentro da empresa, investir nisso mesmo. Porque essa pessoa está sendo, há muitos anos já está acompanhando e está sendo treinada para poder implementar essas mudanças, né? Que é fazer com que o funcionário seja um cara protagonista dentro da empresa, com que ele tenha voz, né? Enfim, não sei se eu respondi, Isadora. Eu gostei bastante da resposta, Isadora. Respondemos? Dá um okzinho aí pra gente poder... A gente pode voltar depois nesse assunto. Eu vou pular uma pergunta, Dé, mas de propósito, a gente volta nela depois. Mas a gente está falando muito desse jeito bacana de se relacionar, né? Essa fluidez.
de relacionamento, né? Sim. Se praticamente não acaba impondo limites, ainda mais com essa nossa nova realidade que a gente está enfrentando, a gente acaba não colocando limites entre vida pessoal e trabalho. Então, às vezes eu me vejo, como você falou, seja em qualquer lugar trabalhando, mas às vezes eu também me vejo trabalhando a qualquer hora, né? Então, assim, mesmo um horário que talvez pudesse ser de lazer para mim, eu estou trabalhando. Enfim, mas como é que essa relação, né? Como é que esse jeito de lidar com essa nova realidade, né? Olha, pode nos ajudar a ser melhores profissionais. Você tem alguma dica para nós que estamos aqui? Porque eu também, eu vou te dizer, eu tô assim, ó, eu tô misturando tudo. Eu tô tomando café da manhã, tô fazendo reunião. Não, às vezes eu esqueço de almoçar. Já estava rolando, Mo, muito assim, uma tarefa difícil pra caramba. Acho que recentemente foi o CEO da Natura que mandou uma mensagem dizendo: olha, desconecta, não usa mais o WhatsApp, porque o WhatsApp é a nossa ferramenta. E o WhatsApp é a nossa ferramenta para falar no grupo da família e nos grupos que a gente tem projetos envolvidos, né? Então, assim, difícil pra caramba. A gente já estava num momento muito grave da nossa sociedade, onde a gente estava tendo muito burnout. Quantas pessoas, acho que mais mulheres, né, mas homens também. Quem não tem um amigo que teve um burnout na empresa, né, que ficou doente, teve dificuldade? E no momento que a gente vive hoje, gente, a gente estava conversando, batendo, se preparando, né, hoje, né, amor? E a gente tem filhos que já não demandam da gente ter que ficar no homeschooling. Então, as pessoas que têm filhos, como é que estão lidando com isso? Então, assim, tá realmente muito difícil. A Organização Mundial da Saúde, ela apontava para 2025 que ansiedade, depressão iam ultrapassar o percentual de doenças para além da obesidade. A obesidade era a número 1 no mundo e hoje aí em 2025, deve ter antecipado, né? A pesquisa foi feita há um tempo atrás. Ansiedade e depressão. Então, assim, o que eu daria de dica não é... Eu tô aqui no meu to-do list, eu não fiz ainda o meu yoga. Eu tenho até tatuado no meu braço a palavra equilíbrio, mas não quer dizer que eu alcance. Mas, assim, pensar na tua saúde mental, na tua saúde emocional. Então, você tem mindfulness, meditação. Gente, a Nike, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha na Nike, eles contrataram o Deepak Chopra, que é espetacular, ele tem cursos de meditação para dar aulas de mindfulness para os funcionários. Então, a gente, e não é bobagem, é muito legal, sim. Se você pega os grandes executivos hoje, explicam que realmente você conseguir se concentrar e praticar a meditação, ele te traz uma melhora no teu rendimento, no teu equilíbrio. E a saúde física também. Então, você se exercitar, sei lá, no meu caso, eu gosto de correr. Quando eu corro, meu dia muda. Então, assim, a gente não pode esquecer da gente mesmo. Porque quando a gente vê, a gente está sentado o dia inteiro e na tela. Se vocês forem olhar lá no Spark of Underline Brasil, a gente estava falando disso. Como hoje, com o nosso tema da semana é saúde mental. Quando hoje você ficar na tela o dia inteiro é muito mais cansativo do que você passar por reuniões ao vivo. O teu foco de atenção é mais difícil, então as pessoas estão muito esgotadas. Então, acho que essa é a dica. E a outra dica que eu daria, amor, no meu caso, eu faço terapia há muitos anos, o que é muito legal, mas encontrar um mentor. Tá muito na moda falar de mentoria, né? Eu comentei isso com o teu time, né? Mas você ter um mentor que pode ser teu marido, teu melhor amigo, teu chefe, enfim, você encontrar alguma pessoa com quem você possa conversar e te oriente nos teus sentimentos, no teu lado profissional, nas coisas que estão te atrapalhando, alguém com quem você possa se abrir e que você entenda que seja alguém que tenha uma potência, uma capacidade de te orientar a tomar melhores decisões. Então, eleger um mentor para chamar de seu, pode ser uma coisa legal. Pode ser teu chefe, né? Pode ser o teu colega de trabalho, alguém que você confie. Então, ter alguém para dividir num momento como o que a gente está vivendo, eu acho que é
é uma dica assim que pode funcionar. A gente precisa disso hoje mesmo. Não tá fácil para absolutamente ninguém. Quem tá falando que tá fácil, eu acho que Tá desconectado, tá desconectado. Tá cruzando os dedos aqui de baixo. Tem alguma coisa errada. E é legal, olha, você tá falando e eu tô fazendo um paralelo como se eu fosse gestora desses negócios de vidro e tudo mais, né? E pensando como gestora da área de business mesmo, de vender vidro para cliente, olha quanto paralelo que a gente pode fazer ao estar na casa do cliente e ter a percepção, né, de espaços onde a gente pode criar muito mais conforto. E aí, desculpa o jabá, mas eu tenho que fazer, não tem jeito, mas você cria muito mais conforto com a conexão externa. Então, você coloca um vidro com proteção solar, criando uma conexão entre as pessoas, né? Entre o ambiente interno e externo. Você usa espelhos para ampliar o ambiente, para deixar o ambiente mais confortável. Você pode usar cor, né, para trazer mais vida para o ambiente. Então, quando você fala dessa humanização do ser humano, e aí a gente traçando o paralelo disso para business, é muito interessante, né? Olha, aqui, a Aline falou, espaço sincero para as dores, né? Para as tensões. E é isso, né? Porque às vezes o cliente, muitas vezes, não tem ideia do que ele quer e ele vai buscar nessas pessoas que estão nessa live nos acompanhando a sugestão da melhor solução. Então, compreender melhor de pessoas é um diferencial competitivo para o seu negócio. É muito interessante essa reflexão que a gente está fazendo. Muito legal. E você concorda? Vamos voltar para o soft skill. Isso é um soft skill. É um soft skill. O principal deles é empatia, né? E empatia, o que é empatia, né? Assim, é você se colocar, calçar os sapatos do outro, né? Ou é você, sabe, é o oposto do narciso, né? Que olha no lago e se vê refletido. É você ver o outro mesmo, conseguir enxergar o outro na sua fortaleza, na sua fraqueza, respeitar. Então, quando você consegue estabelecer essa relação com o teu cliente, nossa, aí você consegue ter uma relação realmente mais duradoura, né? A gente sempre brinca que você quer fidelidade, você adota um cachorro, né? Mas não, é possível sim você gerar uma relação fiel, uma relação de troca, se o teu cliente te enxergar como um parceiro, como aquele que traz ideias novas quando conversa com você, que soluciona problemas, que pensa. E você está falando essa história do vidro, Mo. Hoje tem uma demanda gigantesca para trazer a natureza para dentro de casa, né? Para trazer luz para dentro de casa. Eu acho que o vidro tem muito essa função. Então você tem, ainda mais os grandes centros urbanos, né? Por isso que até a própria pandemia e o trabalho remoto estão permitindo que as pessoas hoje vivam fora dos grandes centros urbanos. A gente está tendo uma busca gigantesca por casas fora. No caso, eu moro aqui em São Paulo, por casas no interior de São Paulo, porque sem escola, né? E sem trabalho, eu estou conseguindo conciliar. Então tem uma busca urgente por natureza, por bem-estar. A casa das pessoas hoje, gente, ela é o oásis. A gente vive hoje nesse espaço aqui, né? Esses 5 meses que a gente já está. 5 meses. Eu acho que a outra coisa, assim, só pensando alto aqui, pensando em produtos novos, você conseguir talvez pensar as casas, elas perderam, né? Não tem mais sala de jantar, os apartamentos abertos. Hoje está mais difícil, porque eu preciso de um canto para poder trabalhar, porque aí meu filho vem e interrompe aqui a live, é o cachorro, né? Então, por que não usar como divisores vidros, né? Acho que cortou um pouquinho. Cortou, mas pode falar. O vidro como divisão de ambiente. É isso. Certo. Então eu vou dar uma dica. E usar o Extra Clear, que fica mais lindo ainda. O Extra Clear para divisão de ambiente fica fantástico. Desculpa, mas a gente não combinou isso, hein? Olha, a Debbie, a Pessan também está falando do vidro anti-ruídos.
Olha, a gente fez até uma live sobre a Debbie Arpsan é minha colega de colégio. A Debbie Arpsan. Então, Debbie, a gente fez uma live sobre conforto acústico com o vidro e é fantástica. Está disponível lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica à vontade. Coraçãozinho para você também. Beijo para você, né? A Laíde está falando que a Ana ama o Extra Clear. Nós também amamos o Extra Clear, né? Dea, o sistema educacional está preparado para preparar estes humanos mais humanizados? Amor, não está ainda. Está correndo atrás, né? Tem uma curiosidade e que até é um problema enorme nos Estados Unidos, porque a garotada não consegue pagar, ela paga, os Estados Unidos você tem um problema enorme de crédito, né? Que os jovens vão lá, conseguem dinheiro para fazer as suas faculdades e não conseguem pagar depois, porque não estão conseguindo se recolocar com empregos, né? Então, assim, a gente está questionando o quanto as universidades realmente preparam essa garotada para esses skills, essas habilidades que a gente acabou de falar aqui do futuro, né? Essas novas competências, né? Então, o que está rolando? A gente está entrando num mundo onde as crianças vão sair da escola, elas vão começar a fazer treinamentos curtos, de poucos meses antes de começar as carreiras. Tem muitos exemplos, tá, de novas escolas. Tem um bootcamp que chama Galvanize, que é de programação. Ele traz esse conceito, é assim, o curso dura menos de 12 semanas e a taxa de colocação no mercado é 98%. A gente não está falando que as crianças vão ter, os jovens vão ter muitas carreiras. Então eu vou lá, faço curso de 4 semanas, e são microdiplomas, Mo, que vão ser relevantes na vida deles naquele momento. Tem uma outra chamada Udacity, já tem no Brasil ela, que leva 6 meses para completar. Tem uma outra que eu estou curtindo muito, chama CRIA, que uma amiga, Fê Belford, é a CEO, e que é um curso de marketing digital, é um curso de 4 meses e que te deixa muito mais preparado do que 4 anos numa escola de marketing. E quem dá aula são profissionais do mercado. E por que o CEO, o criador, que é o Rafa Velar, criou essa escola? Porque ele não conseguia encontrar profissionais preparados, formados, para contratar para a Velar, que é a agência dele. Então ele criou essa escola. Então assim, está começando a rolar, sim, novas escolas. Você lembra Perestroika, Aerolito, escolas mais criativas, mas as tradicionais vão ter que se reinventar. Eu acho que agora, com todo o e-learning que está rolando, as universidades estão se reinventando, estão repensando mesmo, né? Mas eu vou te falar, amor, hoje eu vivenciei, dividindo com você, eu tô com um filho que está com 16 anos. Hoje eu senti, abrindo uma janela aqui, tá muito difícil mesmo para as escolas, porque ele estava me contando como foi. Ele sentiu dó do professor dele, que ele estava numa aula com 21 alunos e os alunos não estavam interessados. Metade da classe estava sem com a câmera desligada. E ele ficou com pena do professor e ele estava hoje conversando comigo como tá chato. Mas tem uma aula que ele não gosta, que é química, mas que ele está adorando, porque a professora é uma contadora de histórias. Então, tá olha, eu tô abrindo uma outra janela, mas essa conversa foi muito... Me tocou hoje, essa conversa, de pensar a urgência que a gente tem, não só os professores também. Eles têm que reaprender a dar aula, amor. É outra forma de contar as histórias hoje para os jovens, né? Então, assim, não, o sistema educacional ainda não está preparada para isso, mas está caminhando. A Danila até fez uma pergunta aqui. Danila, obrigada pela sua pergunta. Ela questiona: as universidades tradicionais tendem a desaparecer? Se elas não se renovarem, sim. Então, mas você pega, por exemplo, uma SPM, um INSPER, eles já são super conectados, né? Eles trazem startups, eles já fazem intercâmbios internacionais. Na minha época não tinha isso. Então já está num aprendizado muito mais conectado com as demandas de hoje, né?
mas talvez os cursos vão ter que ser repensados mesmo, né? Sim, sem dúvida. Então, não sei se vão... É assim, vai depender muito, de novo, eu comentei com vocês, quando eu vou fazer uma seleção para trabalhar comigo, me interessa muito mais se essa pessoa já morou fora, quais foram os aprendizados dela, se ela já fez trabalhos voluntários. Claro que ter um selinho de Harvard faz uma diferença ainda. Para mim, que tenho 50 anos, quando for um cara de 30 o cara que hoje tem 30, que estiver selecionando daqui a 20 anos, não sei. É um bom tag question aí, né? Porque olha, sim. Comentários aqui na nossa live cheia de bons conteúdos. Parabéns, obrigada, Maria Dorothy, obrigada. Aline faz uma reflexão aqui. Há uma preocupação das empresas e indústrias de se humanizar demais, da qual se perde no resultado. E o futuro diz o contrário. Pode falar um pouco sobre isso? Ou seja, resultado versus humanização? Boa pergunta, hein, Aline? Olha, boa pergunta, Aline. Obrigada. É assim. Eu vou entrar aí até num outro assunto. Eu não sei se se é essa exatamente a tua pergunta, né? Mas quando a gente pensa em humanização, me vem na cabeça a palavra propósito, né? Que as empresas hoje estão cada vez mais sendo avaliadas pelo impacto social que elas geram. Isso está sendo uma métrica tão importante quanto o faturamento delas na avaliação de desempenho, né? Tem uma siglazinha que é ESG ou ESG, que é Environment, ambiente, Society, então a sociedade, o impacto social, e Governance, né? Que é a governança, que é transparência, equidade, enfim. Então tem uma história de ser People over Profit, pessoas para além dos lucros, né? Então, quanto mais as empresas forem humanas, se preocuparem em devolver para a sociedade, maior a chance delas sobreviverem, não só porque investidores estão de olho nisso, mas também a geração Z que está chegando aí, está escolhendo empresas que têm um propósito alinhado com o deles, né? Então, eles exigem que as empresas estejam alinhadas com as ações, com causas sociais, com causas ambientais. Eles até favorecem esse trabalho significativo em detrimento de salários mais altos e são leais aos valores que são refletidos. Então, assim, as empresas, não sei se essa foi a tua pergunta, Aline, mas a empresa, quanto mais humana, maior a chance dela ser bem-sucedida, maior a chance dela atrair os talentos do futuro, né? Enfim. Não, legal. O Sérgio Rodrigues coloca que sim. FGV, olha, eu vou te dizer, eu já fui aluna da FGV o ano passado. E a FGV precisa... A FGV é muito tradicional. Ela precisa se reinventar. Porque eu fiz marketing digital na FGV e é assim, né? Assim. Professores jovens, mas assim. A coisa precisa ser reinventada, porque senão não sobrevive. JK Vidros, distribuidora, comenta: valorização do nosso setor. Boa live mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. As empresas juntam com os propósitos da ODS. Então, só comentários. O Arley Soares: reflexões essenciais para o momento que vivemos. É verdade. Dea, nessa ressignificação do trabalho, como é que as pessoas podem ser mais protagonistas da sua própria vida? Elas têm que abraçar o lifelong learning. Elas têm que entender que, claro que é muito legal estar numa empresa que oferece o que você ofereceu semana passada. A gente estava em 50 pessoas, né? 50. Foi o dia inteiro cheio de conteúdo. Mas depende delas também. Elas têm que ser a maestra, né? O maestro da vida delas, né? Tem que elas se interessarem, elas têm que se renovarem, né? Então, assim, você tem que ser protagonista mesmo da tua carreira, né? Daquilo que te interessa. Então,
Putz, olha, eu tô atuando num lugar, eu quero ir para outro lugar da empresa. Vai atrás, confia no teu taco, se reinventa, né? Eu acho que essa motivação, ela tem que vir de dentro mesmo, amor. Eu acho que é isso que eu trocaria, assim, né? Porque as pessoas, elas esperam muito que a empresa entregue tudo, né? Que a empresa, sabe, tem uma expressão em inglês que é take it for granted. Quando você toma aquilo como se fosse parte do processo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu trabalho com inovação. Tem um festival que é muito legal, que para quem quiser, acontece, esse ano não aconteceu, mas chama SXSW, a Mônica vai vir comigo ano que vem, que é South by Southwest em Austin. Então, eu já vi gente falando, a empresa não me paga. Negocia com a empresa. Fala para a empresa, porque você consegue ir, se você investir, você consegue ir num Airbnb, e aí você negocia da empresa pelo menos não contar como férias, e você negocia, quando você voltar, você fazer uma apresentação de tudo que você aprendeu esse festival. É um festival que tem 40 palestras por hora, é um festival que tem muito conteúdo. Então, negocia, venda suas ideias, sabe? Eu tô dando só um exemplo. Então, não, minha empresa não dá, eu não vou. Vá, negocia, vai atrás. Então, eu acho que é isso que... O ser protagonista é não ficar esperando que caia do céu, né? Eu acho que é isso. Já foi essa época, né? Eu acho que essa época já acabou há muito tempo. Sim. Eu ainda encontro gente, né, que me pergunta, mas a empresa não vai me pagar inglês? A empresa não vai me pagar... Não vai. Sim. Não vai. E se você quiser falar um idioma, corre atrás. Quantos cursos de idioma não tem hoje em dia, né? Então, e enquanto você está reclamando por que a empresa não está te pagando, essa nova geração que está vindo, principalmente com o celular na mão, ela já vem falando inglês. Quer dizer, você está perdendo tempo. Não perca tempo reclamando. Seja protagonista da sua vida. Faça acontecer. Exatamente. Dé, então, gente, mais alguma pergunta? Olha aqui. Gente, já acabou nosso tempo, que loucura. Tá acabando, exato. Eu tô vendo aqui, nós estamos quase para cair, porque eu comecei 1 minuto antes, então eu tô com 3 minutos aqui. Dé, só pra gente fechar, eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para esses profissionais do vidro, né, que estão aqui nos ouvindo. Eu vou deixar. Eu até pensei aqui, né, para vocês lembrarem de mim, tá? Tem uma frase que eu amo de paixão. Se vocês quiserem tirar alguma coisa dessa live, é que as certezas envelhecem. Então, cara, olha para isso. O que não faz mais sentido a partir de hoje você continuar levando para a tua vida daqui para frente? Porque, olha, agilidade e adaptabilidade são as novas necessidades, é o new black, né, da resiliência no teu local de trabalho. E pensa uma coisa, novas certezas, novos comportamentos trazem novas oportunidades. E assim, você vai ter que se sentir confortável em se sentir desconfortável. Não tem jeito. Amém. Não tem jeito. Amém. Né? Então, Amém. assim, se motiva com essas incertezas mesmo, que elas vão ser permanentes. O quanto antes a gente aceitar que a gente vai ser uma versão beta permanente, em melhoria, mais rápido as mudanças vão começar a acontecer. Então, assim, fica confortável em se sentir desconfortável. E lembra que as certezas envelhecem. Para todo mundo. Adorei. Vamos sair da zona de conforto. E eu tenho uma frase que eu amo muito, porque eu trabalho muito com gestão, né, Dé? Então, assim, se você quiser obter resultados diferentes, comece a fazer as coisas diferentes. Não adianta querer fazer tudo igual e obter resultados diferentes, porque eles não vão ser diferentes, né? Dé, obrigada. Foi um prazer. Obrigada a você. Aqui na nossa live. Você sabe, eu quero deixar registrado aqui que a amor salvou minha vida. Depois eu vou contar, vou fazer um vídeo, vocês vêm lá me visitar, vocês vão entender por que ela me salvou. Então, eu sou muito grata a você, amor. Eu falo isso toda vez. Um prazer estar aqui com você. É um prazer. A Sebrace, eu, Mônica, em nome da Sebrace e a Sebrace, agradece você por estar aqui com a gente essa noite e a todas essas pessoas lindas, maravilhosas que nos acompanharam ao longo dos 39 segundos. Olha, já fez uma hora, vai cair. 30 segundos.
Gente, obrigada. Beijo. Até a próxima live. Até. Obrigada, beijo. Andréa. Prazer. Um beijo prazer. grande. Tchau, tchau.